Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui dando a sequência à leitura da palavra de Deus e sempre com alegria na nossa alma, porque ler a palavra de Deus produz isso, alegria. É sempre um prazer imenso poder ler a palavra do Senhor Jesus. E vamos juntos aqui com esse ânimo, com essa disposição, continuar dando sequência à palavra de Deus. Vamos juntos na leitura da palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia no livro do Êxodo, vamos ler o capítulo 37, a partir do versículo 1 até o 29. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, no lado 2 e do outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim, os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório, o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida, os fez às 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim à outra extremidade da outra banda do mesmo propiciatório. Fez sair os querubins às 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas para cima, cobrindo com as asas o propiciatório, os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar à mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, os cobriu de ouro para levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal o seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. Fez-lhe 7 lâmpadas, os seus espivitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro o fez, todos os seus utensílios.
E fez o altar, o incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Êxodo capítulo 31, versículos 1 a 31. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhes as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura debaixo, até o meio dele. E fundiu 4 argolas, as quatro extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntaram, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio eram de obra de bordador, de pano azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que, por ordem de Moisés, foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote.
Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obras e engenhoso artífice e bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra e toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu, para 100 bases eram 100 talentos, um talento para cada base. Mas do 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre e o crivo de cobre para ele e todos os utensílios do altar. As bases do pátio ao redor e as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 20. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E, saindo, elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselhos entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado.
E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Livro dos Salmos, de número 34, versículos 11 a 22. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Livro dos Provérbios, capítulo 9, versículo 9 a 10. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Meu irmão, mais uma vez encerramos aqui uma etapa da sequência da leitura da Palavra de Deus, e é o meu desejo sempre que você seja enriquecido com esta palavra, tá? Deus abençoe você grandemente, e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe, por favor, porque nós queremos alcançar o maior número de pessoas através da leitura da Palavra de Deus, certo? É o nosso objetivo. Nós queremos chegar lá, em nome de Jesus, e eu conto com você, tá? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.